Boa noite, seja bem-vindo ao VET Smart TV. Esta noite, nós vamos transmitir a primeira de 4 palestras do Fórum Online VET Smart de Endocrinologia, que vai acontecer na primeira quinzena deste mês de fevereiro. O meu nome é Thiago De Rogatis, o seu apresentador. E o tema desta noite será como aumentar o sucesso no tratamento do diabetes mellitus em cães. Você que está assistindo ao vivo aqui com a gente vai receber através do e-mail cadastrado no VetSmart o certificado de presença online. E o nome no certificado será exatamente aquele que está cadastrado. Então, se você deseja alterar esse nome, é só acessar a área de cadastro nas plataformas VetSmart e fazer a sua alteração. A transmissão de hoje tem o patrocínio da MSD Saúde Animal. O mundo nunca foi tão veloz. Grandes populações, mudanças na tecnologia, na comunicação e novos hábitos. Mesmo diante de tantas transformações, a nossa ligação com os animais é cada vez mais forte. Nós, da MSD Saúde Animal, estamos sempre junto aos médicos veterinários e proprietários. Pesquisamos e desenvolvemos soluções para a saúde animal. Inovamos para proteger. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. MSD é Merck Sharp Dohme. Como patrocinadora, a MSD Saúde Animal sorteará um manual Merck de veterinária. Para participar, basta se cadastrar e assistir aqui com a gente a transmissão de hoje. Além desse sorteio, você quer assistir às 4 palestras do Fórum Online VetSmart de Endocrinologia, também concorrerá a um estetoscópio Littmann e a um ingresso para a Pet South America 2019. O vencedor ou vencedora deste prêmio especial será divulgado na última palestra do nosso fórum. Não perca, fique ligado. A palestra de hoje será ministrada pela professora Alessandra Vargas, que é graduada em Medicina Veterinária pela USP. Tem mestrado em Ciências Humanas pelo Instituto de Ciências Biomédicas, também da USP. É colaboradora do setor Ciência e Inovação da Endocrinovet. E é coordenadora do curso de especialização em Endocrinologia e Metabologia em Pequenos Animais da Anclivepa São Paulo. Bom, agora eu passarei a palavra à Alessandra, que ministrará a sua apresentação. Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da equipe VetSmart por estar aqui para conversar com vocês e também agradecer os colegas médicos veterinários que vão me acompanhar agora nesse momento. Nós vamos falar sobre como aumentar o sucesso no tratamento do diabetes mellitus em cães. Vamos falar inicialmente sobre a definição. Entendendo melhor a definição dessa doença, dessa endocrinopatia, nós vamos poder delinear melhor o nosso tratamento. Então, o diabetes mellitus inclui um conjunto de transtornos metabólicos, então não é uma alteração exclusiva no metabolismo de carboidratos, mas sim uma alteração no metabolismo de lipídios. Os pacientes que têm diabetes eles apresentam hiperlipidemia. A gente também tem alteração no metabolismo de proteínas, são pacientes que tendem ao catabolismo proteico, eles perdem massa muscular. Nós sabemos que há uma grande correlação entre massa muscular e sistema imunológico. Então, o diabetes não é uma alteração só no metabolismo de carboidrato, tá, gente? E essas alterações, elas decorrem de diferentes etiologias, onde nós temos uma hiperglicemia crônica resultante da diminuição da sensibilidade dos tecidos à ação da insulina ou da deficiência da sua secreção. Então, de acordo com a etiologia, nós temos que em cães, nós temos o diabetes tipo 1, que é a doença imunomediada, que é a principal forma de diabetes em cães, tá? Nós temos também o diabetes tipo 2, que é decorrente da resistência da ação da insulina, que em cães é pouco frequente. E temos um terceiro grupo, que são outros tipos específicos. Por exemplo, um diabetes decorrente de uma pancreatite, o diabetes decorrente de um hiperadrenocorticismo. Então, em cães, o tipo mais frequente, de acordo com a etiologia, é o diabetes do tipo 1. Com relação às manifestações clínicas do diabetes mellitus, nós temos o quê? O paciente ele vai apresentar uma hiperglicemia, como eu falei anteriormente, devido à ausência da ação da insulina. E uma vez hiperglicêmico, o que vai acontecer?
Nos túbulos renais, a reabsorção de glicose ocorre até 180 mg por decilitro de glicose sérica. Quando essa capacidade renal tubular de reabsorção de glicose é excedida, no cão a partir de 180 mg por decilitro, nós teremos então o que nós chamamos de glicosúria, que é a presença de glicose na urina. A glicosúria vai levar a uma diurese osmótica, levando à manifestação clínica de poliúria. A polidipsia, ela acontece de maneira compensatória. Além disso, o que nós vamos ter com relação à manifestação clínica? A perda de glicose que sai na urina, somada a lipólise e proteólise exageradas, vão levar à perda de peso. E a falta de entrada de nutrientes dentro das células da saciedade do sistema nervoso central vão levar, então, à polifagia. Então, em resumo, nós temos como manifestações clínicas clássicas do diabetes a poliúria e a polidipsia compensatória, a polifagia por ausência da saciedade, o emagrecimento ou perda de peso, e no cão é bastante frequente também o desenvolvimento da catarata diabética. E como é que nós vamos realizar então o diagnóstico do diabetes mellitus não complicado, que é aquele paciente que não está em cetoacidose? Então a anamnese é uma grande ferramenta para o nosso diagnóstico. Eles vão apresentar poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso, como citei anteriormente. Além disso, nós temos exames laboratoriais específicos para confirmar a nossa suspeita diagnóstica. Nós teremos então uma hiperglicemia de jejum, uma glicemia acima de 200 mg por decilitro e a presença de glicosúria no exame de urina. Então, para fecharmos o diagnóstico de diabetes, é obrigatório o exame de urina e é obrigatório a presença de glicosúria. Existe um problema, às vezes o paciente vem até nosso consultório e ele não está em jejum. E aí, qual é a dúvida? Será que eu posso fazer o diagnóstico de diabetes mesmo se o paciente sem jejum? Para responder essa nossa pergunta, alguns pesquisadores também tiveram essa dúvida e resolveram fazer um trabalhinho, né? Então, o que eles fizeram? Eles avaliaram 39 cães diabéticos, esses pacientes vinham para o consultório na ocasião do diagnóstico sem jejum, e o diagnóstico final era confirmado no dia seguinte em jejum. E aí o que eles identificaram? Identificaram que glicemias acima de 273, somado à glicosúria, mesmo que o paciente não esteja em jejum, a gente pode fechar esse diagnóstico, desde que a glicemia seja maior que 273, desde que o paciente tenha glicosúria e desde que esse paciente não tenha recebido glicose via parenteral. Identificado o nosso paciente, realizado o diagnóstico, nós temos que também realizar outros exames complementares. Por quê? Porque se o paciente diabético tiver qualquer outra complicação, esse paciente não vai ter um bom controle glicêmico. Então, na ocasião do diagnóstico, é necessário fazer um check-up desse paciente. E quais são os exames que nós sugerimos para esse check-up? O exame de urina, se for identificado infecção, deve-se fazer uma cultura e antibiograma, relação proteína-creatinina urinária, SDMA, hemograma, perfil renal, incluindo ureia e creatinina, perfil hepático, fosfatase alcalina e TGP, colesterol e triglicérides, proteína, tostadas e fações, pressão e ultrassonografia abdominal. Por quê? Mais uma vez vou ressaltar para vocês, se o paciente tiver qualquer doença concomitante, se essa doença não for tratada, nós não vamos ter sucesso no tratamento do diabetes. Com relação ao tratamento desses pacientes, sempre eu digo nas minhas apresentações que antes da gente pensar em tratamento especificamente, a gente tem que saber quais são os objetivos do nosso tratamento, aonde nós queremos chegar. E no geral, quando eu faço essa pergunta, qual é o objetivo do tratamento do diabetes? A resposta mais comum é controle glicêmico. No entanto, de acordo com o consenso, com os consensos de 2012 e atualmente com o consenso de 2018, nós temos uma lista, e nessa ordem de importância, com relação a quais são os nossos objetivos. E nessa lista não consta controle glicêmico. Sim, nós temos o quê? Redução das manifestações clínicas de poliúria e polidipsia como nosso objetivo principal. É lógico, uma vez que eu consigo um bom controle, nós vamos ter redução das manifestações clínicas de poliúria e polidipsia. Então, uma avaliação indireta do nosso paciente. O segundo grande objetivo é a manutenção, para quem tem um score 4, 5 de 9, manutenção do peso, ou o ganho de peso para quem tem um score de condição corpórea menor que 4. Evitar a hipoglicemia. A hipoglicemia ela é mais grave do que a própria hiperglicemia. Evitar a cetoacidose diabética,
minimizar as complicações do diabetes, por exemplo, infecções do trato urinário e, acima de tudo, por isso que eu destaquei, a satisfação do tutor com o tratamento. Então, todos os trabalhos indicam que o tutor sofre muito com a doença do paciente e aí, uma vez que ele tem uma satisfação com relação ao tratamento, a maior adesão desse tutor ao tratamento e com isso a gente vai ter uma boa resposta. Nós dependemos muito desse tratamento da adesão do tutor. Então lembre-se que é muito importante lembrarmos sempre então desses objetivos no tratamento do diabetes. Então, para atingirmos aqueles objetivos, redução das manifestações clínicas, satisfação do tutor, evitar as complicações do diabetes, quais são as ferramentas que nós iremos utilizar? Então, nós iremos utilizar a insulinoterapia. No decorrer dessa apresentação, eu vou detalhar cada um desses tópicos, tá? Então, vamos utilizar a insulinoterapia, a dieta e identificação e controle dos fatores de resistência à ação da insulina. O que eu quero dizer com isso? Qualquer doença concomitante vai causar resistência à ação da insulina e com isso o nosso tratamento não terá sucesso. Então, muitas vezes, quando eu recebo o paciente encaminhado para um tratamento com histórico de insucesso no tratamento do diabetes, o insucesso no controle glicêmico, boa parte desses pacientes, eles têm problemas concomitantes, outras doenças, e são essas doenças que estão causando um insucesso no nosso tratamento, tá? Para nós atingirmos aquela meta, aquele bom controle do diabetes, que eu falei para vocês que vai resultar na redução das manifestações clínicas, as glicemias no passado nós considerávamos como ideal uma glicemia variando de 100 a 250. De acordo com o consenso de 2018, hoje nós preconizamos mantermos glicemias entre 100 e 200 mg por decilitro. Esse valor glicêmico irá resultar na redução das manifestações clínicas de poliúria, polipsia, manutenção do peso, evitar a hipoglicemia, evitar a cetoacidose e outras complicações do diabetes. Com relação à insulinoterapia, o que nós vamos utilizar de insulina para tratar o nosso paciente? Antes de falar especificamente de qual insulina que nós vamos utilizar, qual é a dose, com que frequência, é importante nós entendermos o quê? Quais são os tipos de insulina? Por que existem diferentes tipos de insulina? Como essas diferentes insulinas agem? E o que tem de diferente entre elas? Então, nós temos insulinas diferentes de acordo com a ação. Quanto tempo demora para essa insulina agir e qual é a duração do seu efeito? Nós temos diferentes insulinas de acordo com a origem, né? Como foi feita essa insulina. E diferentes insulinas de acordo com a concentração. Quantas unidades de insulina tem em cada ml de solução? Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho melhor. Então nós temos insulinas no mercado de ação ultra rápida, por exemplo, a insulina Asparte, a Lispro e a Glulizina. São insulinas que nós não utilizamos na rotina do paciente diabético canino. Nós utilizamos essas insulinas na rotina do diabetes em humanos. Já a insulina de ação rápida, por exemplo, a insulina regular, também é uma insulina que não é utilizada na rotina do cão diabético, mas ela é utilizada em pacientes com cetoacidose diabética, que não é o foco da nossa aula de hoje, tá? O que nós usamos na rotina do paciente diabético canino? Nós utilizamos a insulina NPH, marcas Novolin e Humolin, que nós temos no mercado brasileiro, são insulinas de uso humano. E nós temos a insulina lenta, marcas Vetinsulin na Europa, no Brasil essa Vetinsulin é chamada de Caninsulin. São insulinas de ação intermediária, são insulinas que duram de 6 a 12, 16 horas no organismo do nosso paciente. Então, é a insulina que a gente usa de rotina no tratamento desses pacientes. Nós temos também insulinas de ação longa, a PZI, por exemplo, porém, nós não temos no mercado brasileiro essa insulina mais, a gente tem no mercado europeu. A Glargina, nome comercial Lantus, e a Detemir, nome comercial Levemir. Essas insulinas nós temos no mercado brasileiro, são insulinas de ação longa, são insulinas de uso humano, mas que nós podemos utilizar no nosso paciente diabético, tanto a Glargina quanto a Detemir. Então aqui uma tabela que consta no nosso livro de endocrinologia do Feldman, falando sobre o tempo de ação de cada insulina. Então nós temos aqui a insulina NPH, é uma insulina
que tem uma ação no cão que varia de 6 a 12 horas, tá? Já a insulina lenta, que é aquela insulina caninsulin, que é uma insulina exclusiva de uso veterinário, ela dura um pouco mais no nosso paciente, olha só, ela dura de 8 a 14 horas o efeito. E a PZI, infelizmente, a gente não tem no mercado brasileiro, como eu já falei anteriormente. Tá? E as insulinas de ação longa, né, que são as insulinas Glargine e Detemir, são insulinas de uso humano, mas que nós podemos utilizar no nosso paciente. Elas têm um efeito, pode ser um pouco mais prolongado, que varia de 12 a 24 horas. Na maior parte dos nossos pacientes acaba durando 12 horas. Dessas insulinas todas que eu citei para vocês, que nós podemos usar no cão, a insulina NPH de uso humano, a insulina lenta, que é a caninsulin, a insulina que é a lenta caninsulina, a insulina de uso veterinário, né? A Glargine, a Detemir, dessas insulinas todas, a insulina preconizada de acordo com o consenso de 2018 para cães, então tratamento de eleição para cães é a caninsulin, mais para frente eu vou detalhar melhor para vocês isso daí, tá? Ainda falando sobre tipos de insulina, então tipos de insulina de acordo com a origem. Então a gente tem uma insulina de origem suína, que é a insulina caninsulin, que é a insulina de uso veterinário, e a gente tem as insulinas recombinantes humanas, então são insulinas sintetizadas por tecnologia de recombinante, né? Então a insulina Humolin, a Novolin e a Lantus. O que acontece? Por que a gente tem que saber qual é a origem? Porque dependendo da origem, a insulina é uma proteína, ela pode ter aminoácidos diferentes da insulina do cão. Então a insulina suína do porco, ela é idêntica à insulina do cão, enquanto que a insulina recombinante humana tem alguns aminoácidos diferentes do que a insulina do cão. Então aqui mais detalhado para vocês, a insulina canina é idêntica à insulina do porco, a suína. A insulina recombinante humana tem um aminoácido diferente da insulina do cão. Já só para exemplificar a aula de diabetes em cães, mas a insulina felina, ela tem um aminoácido diferente da bovina, 2 aminoácidos diferentes da insulina suína e 4 aminoácidos diferentes da insulina humana. Ainda falando de tipos de insulina, né? Tem que entender o que a gente está usando, conhecer o nosso produto. Então, de acordo com a concentração, nós temos as insulinas de uso humano, elas são insulinas que nós chamamos U100. O que quer dizer isso? A gente tem 100 unidades internacionais de insulina em 1 ml da solução. São todas as insulinas de uso humano, Molin, Novolin, Humolin NPH, Humolin R, Lantus, Levemir, são todas insulinas U100. Por que eu tenho que saber isso? Porque existem seringas específicas para cada concentração de insulina. E a insulina caninsulin, que é a insulina de uso veterinário, é uma insulina U40. O que quer dizer isso? Ela tem 40 unidades do princípio insulina, unidades internacionais de insulina, em 1 ml de solução. Então, se você for prescrever a insulina caninsulin, você tem que usar uma seringa específica para a insulina U40. Então, nós temos uma seringa de uso veterinário, que é uma seringa específica para o uso da caninsulin. Já entendemos então quais são os tipos de insulina de acordo com a concentração, de acordo com a origem, de acordo com o tempo de ação e quais são as doses, né? Como é que eu vou prescrever essa insulina para o meu paciente? Então, se eu for prescrever a caninsulin, que é a insulina de eleição no tratamento do diabetes, de acordo com o consenso de 2018, eu tenho uma dose inicial de 0,25 unidades por quilo a cada 12 horas. Então, essa é a dose inicial. Posteriormente, nós vamos falar de ajustes, mas só para adiantar um pouquinho a história, nós faremos na sequência alguns ajustes conforme nós formos fazendo a avaliação do paciente. Então, eu posso fazer ajustes de 1 em 1 unidade para cães pequenos em cada aplicação. Posso fazer ajustes de 1 a 2 unidades para raças grandes e gigantes, ou ainda posso usar acréscimos de 10 a 20%, tá? De acordo com o Feldman, que é o nosso livro de base de cabeceira da endocrinologia. De acordo com o consenso de 2018, que é uma referência mais atualizada, eles recomendam ajustes na dose da insulina de meia unidade por cão em cada aplicação ou acréscimos de 10%, o que for maior. Atualmente, as seringas que nós temos no mercado brasileiro não nos permitem fazer ajustes de meia em meia unidade por cão. Então, eu sou obrigada a fazer ajustes de 1 em 1 unidade porque eu não tenho
seringas graduadas de meia e meia unidade, ou faço um acréscimo de 10%, mas também isso é aceitável, não vai comprometer o nosso tratamento de forma alguma, tá? Com relação à insulina NPH, que também é uma insulina que pode ser utilizada para os nossos pacientes caninos, né? A dose é a mesma dose que nós utilizaremos, a dose inicial da Caninsulin, porém nós vamos usar seringas diferentes. Lembrar que aqui a gente tem uma seringa que é o 100 e quando eu estava usando a Caninsulin eu tinha uma seringa própria para aplicação de Caninsulin. Então a dose inicial é de 0,25 unidades por quilo 2 vezes ao dia e os ajustes são os mesmos ajustes preconizados para o uso da Caninsulin. Então aqui novamente, só para destacar a vantagem e desvantagem desses diferentes tipos de insulina, se nós observarmos o tempo de ação, há uma tendência da insulina NPH durar menos tempo, seu efeito, do que a insulina Caninsulin. Então, só para destacar para vocês, como eu falei anteriormente, já tinha adiantado, de acordo com o consenso, esse texto faz parte do consenso, eu recomendo que vocês tenham esse consenso como leitura complementar dessa apresentação, o que essa equipe que descreveu o consenso, esses endocrinologistas mundialmente conhecidos, sugerem como primeira escolha o tratamento com a Caninsulin. E sobre essas outras insulinas? Alessandra, você já disse que nós podemos usar a NPH, nós podemos usar a Caninsulin, que o consenso preconiza o uso da Caninsulin, e aquelas outras insulinas de ação mais longa, eu posso utilizar no nosso paciente? Já disse para vocês, a gente pode utilizar, inclusive nós temos dose na literatura veterinária com relação a essas insulinas. Na minha experiência, eu também não tenho tido bons resultados com esse tipo de insulina. Então, às vezes, o que eu faço? Eu sempre inicio o tratamento com a Caninsulin e em um ou outro paciente que eu não tenho sucesso, que isso pode acontecer, os pacientes têm respostas variáveis, a gente pode tentar o uso da glargina. Porém, das vezes que eu iniciei o tratamento com a glargina, eu também não tive sucesso. Então, o problema era realmente o paciente. E qual é a dose que eu vou usar da glargina? 0,25 unidades por quilo a cada 12 horas e vou fazendo os ajustes conforme forem necessários. A Detemir também é uma insulina de ação longa, é uma insulina de uso veterinário igual a Lantus e que a gente vai usar com doses iniciais menores do que a dose preconizada para Lantus. Então a dose inicial varia de 0,1 a 0,2, sugiro que vocês iniciem com uma dose de 0,1, uma vez que ela é um pouco mais potente do que a insulina Lantus. Com relação à insulinoterapia, quais são os outros cuidados que nós temos que destacar para o nosso paciente? Então, de acordo com o consenso, eu falo muito do consenso porque o consenso virou a nossa bíblia do tratamento do diabetes, nós temos que orientar o tratamento, orientar o cliente. Então, o tratamento do diabetes, eu até vou, acho que atualizar minha aula e colocar lá no tratamento, é insulinoterapia, dieta, identificação dos fatores de resistência e remédio no ouvido do cliente, porque nós temos que trazer a informação. O remedinho no ouvido do cliente nada mais é que a informação com relação ao manejo. Então, nós temos que ensinar o nosso cliente como armazenar adequadamente a insulina, como manusear a insulina e quais as seringas utilizar. Então, a gente percebe muito na rotina que aquele paciente que não atinge o sucesso, aquele paciente descontrolado, muitas vezes tem erro no manejo da insulinoterapia, como guardar, como utilizar, como preparar, isso tudo às vezes vem errado e aí no final das contas a gente não tem um sucesso. Locais de aplicação, né? O cliente ele não é médico veterinário, ele não fez faculdade, ele tem a menor ideia como é que faz para fazer a administração da insulina, que é de uso subcutâneo. Com relação ao armazenamento, então, diferentes insulinas têm orientação, né, ou precisam de diferentes cuidados. Então, sempre quando você for utilizar uma insulina, olhe, na verdade, na bula para ver qual é a orientação do fabricante. Então, com relação à insulina NPH, nós temos duas marcas no mercado. A gente tem a marca Humolin e tem a marca Novolin. Então, elas devem ficar guardadas no refrigerador a 2 a 8 graus, protegido da luz, longe da placa do refrigerador, tá? As duas insulinas.
tempo de duração, por quanto tempo eu posso utilizar? Após aberto, se for Almolim, são 28 dias. Se for a Novolim, são 4 semanas. E se eu não puder deixar na geladeira, como é que eu faço, né? Depois de aberto, na verdade, a orientação tanto da empresa que produz Almolim quanto a Novolim, a orientação é que fechado eles devem ficar no refrigerador. Após aberto, a gente deve deixar em temperatura ambiente, desde que seja numa temperatura, de acordo com a Novolim, de 15 a 30 graus, de acordo com a Almolim, abaixo de 30 graus. Então, os meus clientes hoje, eu recomendo que eles deixem em geladeira, embora a orientação do fabricante seja que aberto pode ficar em temperatura ambiente. Por quê? Porque no Brasil, dependendo da região e dependendo da estação, nós teremos temperaturas superiores a 30 graus. Então, aqui a gente tem uma limitação com relação a seguir as orientações do rótulo, mas a gente tem que estar pelo menos ciente de que elas existam. Então, frasco fechado de 2 a 8 graus e frasco aberto em temperatura ambiente desde que seja abaixo de 30 graus. Atualmente, com medo de que essa insulina aqueça e perca seu efeito, eu acabo pedindo para os meus clientes manterem sob refrigeração. Com relação à Caninsulin, também deve ficar no refrigerador, em pé, protegido da luz e depois de aberto utilizar por 42 dias. Glargina e assim sucessivamente. Chequem o rótulo que cada insulina vai ter a sua orientação de conservação, tá ok? Aqui é parte do rótulo. Com relação a manuseio, diferentes tipos de insulina, diferentes manuseio. Se você estiver utilizando uma Lantus, por exemplo, ela não precisa ser homogeneizada porque ela não é uma suspensão. Porém, se eu estiver utilizando uma Caninsulin, eu vou ter que ter um cuidado um pouco diferente. Vamos ver nesse vídeo. Como preparar a insulina para aplicação no seu cão diabético? Inicialmente, nós vamos higienizar as mãos. Uma vez higienizadas as nossas mãos, nós vamos pegar todo o material necessário. Então, nós precisamos de algodão com álcool ou esses lenços umedecidos com álcool 70%. A seringa adequada para aplicação da insulina, são seringas específicas para aplicação de insulina, dependendo de cada tipo de insulina. E a nossa insulina. A insulina, nesse caso, é a Caninsulin, que é a insulina própria para cães. Lembrando que a insulina ela deve ser armazenada na geladeira, né? Então refrigerada, longe daquela placa do refrigerador, tá? A insulina, ela na verdade, ela é uma suspensão. Então, quando a gente retira ela do refrigerador, ela tem duas frações, uma parte líquida transparente e o sedimento. Então, antes de utilizar, nós temos que agitar o frasco para conseguir essa suspensão homogênea. Então, agite o frasco até conseguir uma suspensão homogênea. Depois de agitado, você deve se certificar de que realmente não tem nenhum tipo de precipitado. Você não deve utilizar a insulina se houver algum grumo no seu conteúdo. Então, eu olhei e me certifiquei que o líquido está homogêneo. Nós vamos proceder então na sequência fazendo a higienização, a asepsia dessa borrachinha que nós vamos utilizar, né, para funcionar, para puxar a insulina. Então, vou abrir aqui o meu lenço umedecido com álcool, então, um material específico para esse tipo de procedimento. Lembrando que você pode usar também um algodão com álcool. Higienizei essa borrachinha. Pronto. Agora nós vamos pegar a nossa seringa para puxar a insulina. Para facilitar, para evitar a formação de bolhas, nós vamos injetar ar dentro do frasco. Quanto de ar? O mesmo volume que você irá utilizar de insulina. Por exemplo, se o nosso paciente vai receber 10 unidades de insulina, nós vamos injetar 10 unidades de ar dentro do frasco. Então eu puxo aqui o mesmo volume até o número 10 da seringa, tiro a tampinha, pego o meu frasco de insulina que já foi higienizado, já fiz a asepsia e vou furar aqui a borrachinha. Furei, introduzi a agulha dentro do frasco e injeto o ar. Injetei o ar sem desacoplar a seringa do frasco, eu vou inverter o frasco, vou deixar o frasco de ponta cabeça. Pronto.
E agora, lentamente, eu vou puxando o êmbolo até o volume desejado, que são as 10 unidades. Cheguei aqui em 10 unidades. Antes de desacoplar a minha seringa, eu tenho que me certificar de que não ficou nenhuma bolha dentro da seringa, tá? Então, eu olhei. Se tiver uma bolha, como eu devo proceder? Você pode bater com a ponta do dedo na bolha, a bolha vai subir, a gente empurra o êmbolo novamente, a bolha é eliminada para dentro do frasco e faço novamente o ajuste da dose da insulina. Pronto. 10 unidades. Me certifiquei que o volume está adequado. Eu posso de novo inverter o frasco, deixar ele em pé, porque ele está de ponta cabeça, e aí eu desacoplo a seringa. Para evitar acidentes, né? Eu vou colocar a tampinha novamente aqui na minha seringa. E tá pronta para a gente aplicar no nosso paciente. No nosso paciente, qual é o melhor local para a gente aplicar a insulina? A região onde tem melhor absorção, ou seja, melhor efeito da insulina, é a região do gradil costal. Lembrando que a gente deve inverter os lados, então a minha sugestão é que pela manhã a gente aplique insulina do lado direito e à noite do lado esquerdo, por exemplo, para a gente ficar invertendo os lados e não aplicar todo dia do mesmo lado do paciente. Então, sempre na região do gradil costal. Agora a aplicação da insulina. Antes da aplicação, nós vamos fazer uma higienização com algodão e álcool, tá? Nos cães, como eles têm pelo, a gente tem que afastar o pelo da região onde será realizada a aplicação. O álcool até vai auxiliar a gente nesse momento, porque a gente acaba conseguindo aumentar o espaço. Com o dedo polegar e o indicador, eu vou puxar a pele do cão, soltando ela do corpinho, né? E aí forma um triângulozinho imaginário, aqui uma tendinha. E é nesse meio que nós vamos colocar a agulha. Agora sem tampa. O biselzinho voltado para mim, eu vou furar o paciente com essa agulha. Se eu soltar a pele, vocês vão perceber que a agulhinha está no subcutâneo. E aí eu posso proceder à aplicação. Nunca introduzo a agulha já com o dedo no êmbolo, porque vocês podem apertar o êmbolo e fazer com que a insulina extravase. Então, aperto o êmbolo, já introduzi a insulina no paciente, mas antes de tirar a agulha, você deve contar até 5. São 5 segundos antes de retirar a agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu retiro a seringa. Para o bom controle do diabetes em cães, é necessário que o tutor conheça os detalhes no manejo da insulina, local adequado para aplicação, local de estocagem da insulina e como preparar a insulina. Assim, aumenta muito as chances de sucesso no controle do diabetes no tratamento. Cães diabéticos bem controlados têm uma qualidade de vida bem semelhante a cães não diabéticos. Então, gente, como eu citei no vídeo, a gente tem que ter alguns cuidados especiais. Antes do vídeo eu falei para vocês da Lantus, que ela não é uma suspensão, não precisa ser homogeneizada. A caninsulina nós temos que agitar. E se vocês forem utilizar a insulina NPH de uso humano, nós temos que homogeneizá-la lentamente por rolamento, como mostra essa figura. Tudo isso vai ajudar vocês num bom controle. E olha só interessante esse dado, pode parecer banal, né? Explicar para o cliente como é que tem que homogeneizar, e olha só como faz toda a diferença. Esse estudo foi feito com pacientes humanos diabéticos. E o que eles avaliaram? Como o paciente estava homogeneizando e ver o que acontece com essa insulina após a homogeneização. A quantidade da insulina variou em 20% no frasco quando ele usava suspensão, por exemplo, NPH. Então, ele homogeneizou inadequadamente o frasco e aí, o que acontece? Horas ele puxou na seringa soluções mais concentradas e horas menos concentradas. Então,
a quantidade de insulina dentro do frasco, então a concentração variou em 20%, de acordo com a forma como a pessoa homogeneizava o frasco. E olha que dado mais assustador. Então, no frasco houve uma variação de 20%, porém, na seringa de insulina, a concentração da insulina variou de 5% a 214% nas amostras avaliadas na seringa. Então, se você não ensinar o seu cliente a homogeneizar adequadamente o frasco, nós podemos estar aplicando doses inadequadas de insulina, hora mais, hora menos. Isso é bem assustador. Com relação, então, às seringas, como eu falei anteriormente, nós temos diferentes seringas para diferentes insulinas. As seringas para a insulina o 100, por exemplo, NPH e Lantus, nós temos seringas que têm 30 unidades, 50 unidades ou 100 unidades. Então, independente do volume total da seringa, que pode ser 30, 50 ou 100, são seringas, nós chamamos seringas para insulina o 100, que a gente tem no mercado brasileiro, são as seringas de uso humano. Temos também as seringas específicas para caninsulin, que são seringas U40. É uma seringa cujo volume total é de 1 ml e está dividido em 40 partes. Então, resumindo, para simplificar, se você for usar insulina de uso humano, são seringas para uso humano, que são seringas U100. Se você for usar caninsulin, que é seringa de uso veterinário, tem uma seringa específica vendida em lojas veterinárias para usar essa insulina, tá ok? Então, essa seringa aqui que eu estou demonstrando para vocês, que vai até 40 unidades, é a seringa específica para o caninsulin. Locais de aplicação, como eu mostrei no vídeo para vocês, o melhor local é a região do gradil costal. Nós não recomendamos que utilize a região da tábua do pescoço ou a região cervical, porque aí tem menor absorção do medicamento insulina. Então, além da insulina, o que eu mais posso utilizar para ajudar no meu tratamento? Existem alimentos específicos para paciente diabético. Então, o manejo nutricional, o manejo alimentar também promove ou pode auxiliar no controle glicêmico. Então, insulina e dieta. Então, esse trabalho mostrou exatamente isso, né? Então, ele comparou uma dieta comum com uma dieta com alta fibra, que é uma característica dos alimentos para cães diabéticos. Então, se nós observarmos nesse gráfico aqui, essa linha mais acima, mostrando um controle glicêmico pior, quando o paciente estava comendo um alimento comum, e quando a gente manteve a mesma dose de insulina, porém utilizamos um alimento com baixa fibra, houve uma queda importante na glicemia desse paciente. Então, houve uma grande melhora no controle do diabetes. Tá? Então, hoje, o que a gente recomenda? A gente recomenda que o paciente receba 2 aplicações de insulina, porque com 2 aplicações de insulina nós temos melhor controle glicêmico e menor chance de hipoglicemia. Então, embora as insulinas possam ser utilizadas a cada 24 horas, nós percebemos que o controle é muito melhor quando a gente aplica a insulina a cada 12 horas, a gente tem melhor controle, menor chance de hipoglicemia. E aí a gente vai fazer o quê? Dar 2 refeições juntos ao horário de aplicação da insulina. Então, nesse exemplo aqui, o paciente toma insulina às 8 e às 20 e ele come às 8 e às 20. Ele não deve ter refeições no meio do dia, como mostrou esse trabalho da Eliana Teshima, uma tese de doutorado dela. Então, ela avaliou 2 tipos de alimento. Então, insulina 2 vezes ao dia com dieta 2 vezes ao dia e insulina 2 vezes ao dia com dieta 3 vezes ao dia. Então, nesse gráfico aqui, a linha pontilhada é uma dieta à base de arroz e a linha, o traço contínuo é a linha correspondente à ração à base de sorgo, que tem bem mais fibra e carboidratos complexos, né? Então, nós conseguimos observar nesse gráfico que a alimentação à base de arroz levou uma glicemia maior e a ração à base de sorgo teve melhor controle glicêmico. Lembrando que nesse gráfico eu estou falando de um manejo onde o paciente recebia insulina 2 vezes ao dia, aqui no tempo 0 e no tempo 12, e comia 2 vezes ao dia. Então, ela conseguiu mostrar com esse experimento que, comparando os 2 tipos de refeição, o sorgo foi melhor, né? Porém, quando ela administrou refeição 3 vezes ao dia, o benefício de uma ração própria para cães diabéticos é perdido.
Então, realmente, o melhor manejo é ração coadjuvante para cães diabéticos, mas deve ser administrado mesmo a ração coadjuvante 2 vezes ao dia. E qual a quantidade de alimento que eu devo administrar? Então, a gente tem que, na verdade, avaliar o score de condição corpórea do paciente, na escala de 1 a 9. Então, o score 1, 2 e 3 está abaixo do peso, a gente teria que aumentar a quantidade de alimento para ganhar peso. O paciente está com score 4 e 5, está no peso ideal, a gente tem uma fórmula específica para isso. E o paciente que está acima do peso, a gente também tem um cálculo para perda de peso. Então, se o paciente tiver com o peso ideal, a gente tem a necessidade energética de manutenção, esse cálculozinho aqui demonstrado no slide para vocês. E se o paciente tiver que perder peso, a gente vai utilizar uma outra fórmula, que é a necessidade energética para a perda de peso. Então, essas duas fórmulas vão me dar um resultado em quilocalorias. A gente tem que checar no rótulo da ração quantas quilocalorias tem por grama e calcular para esse paciente a ração em gramas. Então, o cliente deve receber uma receita contendo o nome da ração que você está prescrevendo e a quantidade e os horários que ele deve receber, 2 vezes ao dia no mesmo horário da aplicação da insulina. Como é que eu monitoro esse paciente? De novo, vou ressaltar os objetivos, né? Lembrando aqui só para vocês os objetivos, porque ele é importante para vocês entenderem como é que a gente monitora. Então, eu preciso redução das manifestações clínicas, eu preciso observar isso, manutenção e ganho de peso. Então, esses 2 objetivos vão nos auxiliar na monitorização do paciente. Lembrando que a nossa meta atual é manter glicemia de 100 a 200 miligramas por decilitro, tá? De acordo com esse trabalho, nós temos o quê? Didaticamente, dividindo a avaliação em 2 formas. A avaliação indireta, pela observação das manifestações clínicas, presença ou ausência de glicosúria, cetonina, proteínas e as proteínas glicadas. Eu vou discorrer mais detalhadamente para vocês a seguir. Então, o que acontece? Essa tabela mostra um score de avaliação clínica que foi desenvolvida por um pesquisador endocrinologista, o Nielsen. Ele validou esse score de avaliação clínica. O que a gente vai fazer? No dia do diagnóstico, a gente vai fazer algumas perguntas para o cliente e dar nota para ele. Então, aqui, a primeira pergunta é se o paciente perdeu peso nesses 2 últimos meses. Não perdeu, a gente vai dar uma nota 0. Perdeu discretamente, menos que 5%, nota 1, uma perda moderada de 5 a 10%, nota 2, e uma perda severa, nota 3, mais de 10%. Aí a gente vai para a próxima pergunta sobre poliúria e polidipsia, se o paciente não tem poliúria e polidipsia, se tem discreta, moderada ou severa. Com relação ao apetite, os pacientes com diabetes, eles são polifágicos, então a gente vai fazer a pergunta com relação ao apetite, se está normal, se houve um aumento discreto, moderado ou severo, e com relação à atividade física. Se ele, em todas as perguntas, ele responder de forma que a gente dê nota 3, que é o sintoma com maior intensidade, grau severo, nós vamos ter um score de 12, que é o paciente mais descompensado. E todas as reavaliações do paciente, nós vamos fazer as mesmas perguntas. Um paciente bem controlado, ele tem um score de avaliação clínica que vai de 0 a 3. Então, essa monitorização das manifestações clínicas consegue me dizer se o paciente está ou não bem controlado. Então, eu nem mensurei glicemia. Por isso que eu falei para vocês que a gente tinha que observar os objetivos do tratamento. Eu não precisei medir a glicemia e eu já sei se o paciente está bem controlado ou não. E isso está no consenso de 2018 e faz parte de vários trabalhos, de vários pesquisadores endocrinologistas do mundo todo, mostrando que o score de avaliação clínica ele é muito bom. Não existe uma avaliação que seja 100%. Por isso, nós temos preconizado juntar várias ferramentas para avaliar se o nosso paciente está ou não bem controlado. Então, a presença ou não de glicosúria e cetonúria. Existem fitas que a gente pode passar na urina para ver se ele está tendo glicosúria e cetonúria. Alguns autores utilizam essas fitas para fazer os ajustes na dose da insulina. Eu, particularmente, não gosto muito dessa ferramenta. Eu acho ela menos precisa. Nós temos também uma forma indireta de avaliação, que é avaliar as proteínas glicadas, por exemplo, a frutosamina, que é uma proteína sintetizada a partir da ligação da albumina com a glicose. Como as concentrações séricas de albumina são relativamente fixas, né, não variam muito, quanto mais glicose a gente tiver no sangue, maior quantidade de frutosamina irá se formar. Então, a gente monitora a frutosamina. Eu, particularmente, também não gosto dessa ferramenta, mas ela consta no consenso, porque eu não tenho visto uma boa correlação entre o que eu encontro de valor da frutosamina com as manifestações clínicas, tá? Atentar
que existem valores de normalidade de frutosamina para cães sadios e existe também valores de frutosamina para cães em tratamento. Então, por exemplo, eu avalio o meu paciente que está em tratamento e ele tem uma frutosamina de 290. Eu tenho que lembrar que existem valores para paciente tratado. Então, 290 corresponde a uma frutosamina que é compatível com hipoglicemia, ó. Olha só, inferior a 300 é hipoglicemia. Então, eu não vou olhar para esse valor de normalidade, né? Eu vou olhar para o valor do paciente em tratamento. E aí as formas diretas, que é medindo as glicemias, principalmente a realização de curvas. Inicialmente a gente faz a cada 7 a 14 dias e depois nós vamos espaçando essas curvas glicêmicas. Por que as curvas são complicadas para a gente? Vou explicar mais adiante. Então, pensando na curva, eu tenho um controle ideal de acordo com o consenso glicemia de 100 a 200, sendo que no nadir, ou seja, no pico de ação da insulina, quando a insulina está no seu máximo de ação, o paciente deve ter uma glicemia variando de 80 a 150. Agora, a grande pergunta, quando a gente fala de nadir, quando nós falamos de nadir, é onde está o nadir do paciente, em que horário a glicemia vai estar mais baixa. Isso varia de paciente para paciente. No passado, nós falávamos que era de 6 a 8 horas. E hoje, fazendo as curvas glicêmicas, nós sabemos que não é verdade. Cada paciente vai ter um horário de nadir, de pico de ação da insulina, ou seja, a glicemia mais baixa do dia, diferente, tá? Então, a gente começa quando nós formos fazer as curvas medindo a glicemia imediatamente antes da aplicação da insulina e vamos continuar medindo de 2 em 2 horas para descobrir, até a próxima aplicação, para descobrir aonde está o nadir, o pico de ação da insulina, tá? Então a gente não sabe aonde está o nadir. Um problema com relação às curvas, tanto as curvas hospitalares quanto as curvas domiciliares. Há uma grande variação entre os dias. Duas curvas com o mesmo regime de insulina, nós vamos ter recomendações opostas para ajuste de insulina em 27% das ocasiões. Então, hoje nós preconizamos a realização de curvas domiciliares ao invés das curvas hospitalares, uma vez que o estresse aumenta a glicemia, então nós podemos ter valores equivocados, não correlacionados à verdade, né, à rotina daquele paciente, tá? Por que as curvas variam tanto, como eu mostrei no slide anterior? Mostrando aqui um trabalho de farmacocinética e farmacodinâmica, a gente observa em diferentes pacientes esses gráficos, o traçado em azul corresponde aos valores glicêmicos e o traçado em vermelho corresponde à insulinemia. Então, cada gráfico corresponde a um paciente diferente, mostrando, gente, a gente nem precisa ficar prestando muita atenção nos números, mas é só para observar o desenho dos gráficos, que esses pacientes, eles têm comportamento diferente com a mesma insulina. Então, por isso que as curvas variam, porque em cada paciente a gente vai ter uma resposta diferente. E mais, em trabalhos humanos, nós temos visto que mesmo no mesmo paciente, a gente também tem respostas diferentes. Aqui nesses gráficos, nós temos que cada gráficozinho, por exemplo, aqui, ó, corresponde a um paciente diferente. Então, esse gráfico aqui corresponde ao paciente número 202. E cada traçado corresponde a um dia diferente que foi realizada a curva glicêmica. Então, esse paciente teve respostas diferentes em diferentes dias utilizando a mesma dose. Tá? Olha esse outro gráfico aqui, vamos lá mais aqui embaixo, dos pacientes 222, tomando a mesma dose de insulina, olha só como o gráfico variou bastante. Então, mesma dose com a mesma insulina no mesmo paciente, a gente tem respostas diferentes. Então, a insulina tem o seu efeito diferente em diferentes pacientes e no mesmo paciente ela também pode variar. Esse trabalho foi em humanos, com NPH, mas o mesmo acontece com o nosso paciente canino, tá? Outra coisa que faz com que a gente tenha uma variação nas glicemias. Esse trabalho, ele avaliou que eram com enfermeiras pediátricas, elas preparavam as seringas e preparavam as canetas aplicadoras, e aí elas preparavam aqui embaixo, olha só, 1 unidade na seringa, 2 unidades, 5 unidades e 10 unidades. Quanto menor a dose da insulina, tá vendo? É um gráfico de erro. Houve uma variação muito grande na dose. Então, a barra em preto corresponde às seringas, que é o que a gente utiliza nos cães, principalmente. Tá? Então, quando eu preparava uma unidade na seringa, o erro podia ser de mais de 20% na dose. Quanto maior a dose que eu aplicava no meu paciente, maior volume, menor foi o erro. Então, quando as enfermeiras preparavam seringas com 5 unidades, o erro era menor. Quando aplicava com 10 unidades, o erro era
menor ainda. Então, quando aplica uma dose pequena, o erro na dose é muito grande. Por isso que é interessante a gente utilizar a caninsulin, porque ela é uma insulina mais diluída, então a gente trabalha com volume maior e aí com isso a gente diminui o erro na aplicação, tá? Então, resumindo, por que as curvas variam tanto? Então, o conteúdo do frasco, a homogeneização interfere, o volume a ser aplicado na hora que a gente prepara, o volume a gente varia um pouquinho o volume, a absorção da insulina pode ser diferente a cada dia no paciente, a absorção do alimento, se ele come mais rápido ou menos rápido, se ele mastiga mais, se ele mastiga menos, a atividade do cão, se ele faz exercício ou não, e os glicosímetros também variam bastante, né? Qual glicosímetro a gente vai utilizar para fazer a nossa curva glicêmica domiciliar? Então, existe, de acordo com o ISO, um bom aparelho, ele tem uma acurácia de 95% e ele vai ter um erro de mais ou menos 15 mg por decilitro se a glicemia for menor que 100, que é um erro aceitável. Se a glicemia for maior que 100, a gente vai ter um erro de mais ou menos 15%. E de acordo com o ISO de qualidade dos aparelhos de glicemia, 99% das glicemias devem estar nas zonas A e B da grade de erro. Vou explicar brevemente o que acontece com relação a essas grades de erro. Vamos lá, um exemplo de grade de erro para vocês. Então, vocês observam que esse quadrado está dividido em zonas A, B, C, D e E. Um bom aparelho ele tem 99% das glicemias dentro das zonas A e B. Cada pontinho em vinho ou em vermelho, não sei como vocês estão visualizando melhor, corresponde a uma glicemia. Então, quando eu tenho uma glicemia na zona A, nessa barra a gente tem os valores glicêmicos do aparelho que eu quero testar e aqui eu tenho os valores glicêmicos do meu laboratório, que é o método de eleição. Então imagine só esse pontinho aqui, o último pontinho mais alto corresponde a uma glicemia, que no meu aparelho está dando 500 e pouquinho e no laboratório está dando 500 e pouquinho também, olha só. Quando eu tenho uma glicemia nas zonas C, D e E, o erro é maior, olha só, imagine olha esse pontinho que está aqui, ó, na zona C. No laboratório tá dando 250 e pouquinhos e no meu aparelho tá dando o quê? 100 e poucos. Então, quando a gente tem uma glicemia na zona C, D e E, o erro do aparelho é inadmissível. Então, eu tenho que usar aparelhos de uso humano, porque no Brasil a gente não tem eu não tenho nenhum aparelho que possa recomendar para vocês de uso veterinário, que seja excelente, que obedeça a essas recomendações da ISO de qualidade dos glicosímetros, então a gente acaba utilizando aparelhos de uso humano que já foram testados para cães e foi validado, foi visto que eles têm uma boa acurácia, obedece àquelas regras do ISO. Então o que a gente tem aqui? Um resuminho de alguns trabalhos que eu compilei, esse MedSense, hoje ele chama Freestyle Option Neo, que é da Abbott, ele é um bom aparelho, 99% das glicemias estavam nas zonas A e B. O AC Advantage, o AcuCheck Advantage, ele também corresponde a essas necessidades. O AcuCheck Performa, que também é de uso humano. O AlphaTrack é de uso veterinário, a gente não tem no Brasil, a gente teria que importar. E o AcuCheck Active também apresentou um bom resultado. Então, vocês devem utilizar esses aparelhos na sua clínica para medir a glicemia do cão e orientar o cliente de vocês a comprarem esses aparelhos, tá? A gente não pode usar qualquer aparelho, um aparelho aleatório que não tenha sido validado. Como que a gente obtém a nossa amostra? Então, eu posso usar o coxinha acessório, eu posso utilizar a mucosa bucal, posso usar nos cães grandes os calos de apoio. A seguir eu vou mostrar um vídeo para vocês mostrando como é que a gente vai proceder à coleta. Então a gente pode também usar a orelhinha desses pacientes. Vocês devem fazer esse treinamento com o cliente de vocês, ok? Estou aqui para dar uma dica para vocês de como fazer as glicemias de pacientes caninos diabéticos, tá bom? Como a gente mensurar essa glicemia. Então aqui o material que a gente vai precisar de um aparelho, de um glicosímetro portátil. O ideal é que vocês usem ou um aparelho de uso veterinário ou um aparelho de uso humano, mas que tenha sido validado para cães. Então esse aparelho Freestyle Option Neo é um aparelho de uso humano, então a gente consegue comprar aqui no Brasil, tá? E a gente consegue obter nas farmácias e ele já foi validado para cães, então ele está apto a mensurar as glicemias dos cães. Então a gente tem o glicosímetro e aqui o lancetador. No lancetador a gente vai ter que trocar as agulhas porque elas são descartáveis, uma agulha para cada mensuração. Vou abrir aqui a caixinha com as agulhas. Vamos desacoplar essa parte aqui do lancetador para a gente colocar a nossa agulha.
fez um cleque, então a agulha já está preparada para disparar, mas a gente tem que tirar aqui a tampinha, protetor, né, para não ter acidentes. Pronto, a ponta da agulha foi exposta, vou colocar aqui a tampinha do lancetador, tá pronto para ser utilizado. Esse botãozinho aqui é o botãozinho que dispara a agulha e faz o furo no paciente. Tá pronto para uso, agora vamos preparar o nosso glicosímetro. Vamos pegar as fitinhas, que são as fitinhas reagentes que vão auxiliar na mensuração da glicemia. Vamos abrir aqui uma unidade. Essa parte pretinha aqui da fita é a parte que a gente vai introduzir no glicosímetro. Coloquei a fita, automaticamente o aparelho vai ligar e vai piscar aqui uma gotinha, sinalizando que ele está pronto para coleta de material. A gente pode usar a orelha, a parte interna da orelha, é um dos locais. Para alguns pacientes é mais fácil a gente conseguir uma gotinha da bochecha, também aqui, ou mesmo num calinho de apoio, quando o paciente tem aqueles calinhos de apoio em áreas que não tem pelo, a gente consegue uma amostra desse local também. Então vamos começar tentando inicialmente da orelhinha. Importante, a gente dobra a orelhinha e esfrega bastante para que fique quentinho e seja mais fácil da gente obter a amostra. Apoio minha mão aqui atrás da orelhinha. Agora apertando, tá vendo? Fazendo um pouquinho mais de força, a gente já conseguiu. Agora que eu já tenho a gota, perpendicular à orelha do paciente, perpendicular à gotinha, eu encosto a fita. Erro. E3 é um erro, uma amostra insuficiente, então mesmo assim eu não consegui material suficiente para fazer a mensuração. Tá? Então, esse paciente é um paciente que a gente não está conseguindo a amostra da orelhinha, então vamos tentar um outro local de coleta, vamos pensar em utilizar então a bochecha nesse caso. A gente vai segurar aqui a bochecha, passa a mão para se certificar de que não está molhado com saliva, porque isso pode interferir no nosso resultado. De novo, nós vamos apoiar o lancetador, o nosso botãozinho está aqui, faz uma leve pressão e aperta o botão. Pronto, agora a gente tem a amostra, a gente vai apertar um pouquinho novamente. Olha, aqui nós conseguimos uma gota grande, né? E agora vamos colocar o aparelho perpendicular a essa gota. A amostra já foi coletada. Em alguns segundos nós vamos ter o resultado. 75 de glicemia. Podemos também fazer a coleta no calinho de apoio do paciente. Tem alguns cães, as raças grandes e gigantes, elas costumam formar um calo de apoio sem pelo, que é uma área também bem interessante para a gente coletar material. E assim a gente então conclui, né, esse processo de como mensurar a glicemia do meu cão diabético. Esse treinamento vocês devem fazer com o cliente de vocês no consultório na ocasião do diagnóstico, ok? Alguns clientes ainda têm muita dificuldade, a gente tem algumas outras ferramentas que podem auxiliar. Por exemplo, esse lancetador, ele é importado, ele faz vácuo, então o que fica mais fácil da gente obter a amostra. Para aqueles cães que o tutor não está conseguindo volume satisfatório,
a gente pode então comprar esse lancetador, ele fura, na sequência ele faz um vácuo, então ele puxa a gota de sangue e a gente consegue obter a gota de sangue com mais facilidade. Uma outra ferramenta que pode auxiliar o paciente de vocês é esse aparelho novo, que é o Freestyle Libre. Ele, na verdade, a gente coloca esse sensor no paciente, né? Esse círculozinho aqui em branco é um sensor, e esse sensor fica no subcutâneo do paciente, ele é indolor, e aí com esse sensor a gente consegue fazer a mensuração das glicemias. Então aqui eu tenho demonstrado o sensor, e aqui é o aparelho que vai fazer as leituras da glicemia, chama Freestyle Libre. Então a gente coloca esse sensor, ele dura 14 dias, e você pode fazer infinitas mensurações de glicemia, é como se ele fosse um scanner. Então a gente passa o aparelho perto do sensor e ele faz a leitura, evitando as picadas, né? Também foi validado, como eu falei para vocês, utilizando a grade de erros. Então está validado para uso em cães, ok? Então esse é uma ferramenta para aquele tutor que não quer ficar furando o paciente, tá? E aí, então, agora que nós passamos pelo todo o manejo, o que a gente vai fazer, qual tipo de insulina, qual tipo de seringa, dose, aonde aplicar, qual aparelho utilizar, como é que a gente vai fazer esses ajustes na dose da insulina? Então, os ajustes, eles não devem ser feitos jamais com intervalo menor do que 7 dias. Então, cada vez que eu introduzo uma nova dose, que eu aumento a dose, faço ajuste na dose, a gente deve esperar no mínimo uma semana para realizar uma nova curva e pedir reavaliação do paciente no consultório. A gente aplica o score de condição de avaliação clínica e a gente observa as curvas. Então, de acordo com o consenso, como é que ele orienta os nossos ajustes aqui? Então, olha só, isso aqui consta no consenso de diabetes em cães. Vamos lá, vamos decifrar esse algoritmo aqui. Então, se eu tenho um paciente que está vindo para uma avaliação de rotina, ou se ele está vindo para a primeira reavaliação, acabou de iniciar o tratamento, ou era um paciente crônico que já vinha em tratamento e de repente perdeu o controle, tinha um bom controle e passou a ficar com um controle ruim, muito sintomático. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente tem que perguntar para o tutor se o paciente tem manifestação clínica de diabetes descontrolado. Se o paciente tem manifestação clínica do diabetes, então tá muita poliúria, muita policemia, muita polifagia, o que a gente vai fazer? O próximo passo é observar a dose do paciente. Lembrando que a gente inicia uma dose com a dose de 0,25 unidades por quilo a cada 12 horas, e aí nós vamos fazendo os ajustes. Se esse paciente estiver com uma dose menor do que meia unidade por quilo, nós podemos proceder, então, como está destacado aqui, o aumento, os ajustes na dose da insulina, e vai monitorando esse paciente a cada 7 a 14 dias até a gente atingir uma dose de meia unidade por quilo. Então, você pode fazer ajustes mais rápidos a cada 7 dias, de meia unidade em cada aplicação, ou até mesmo 10% em cada aplicação. Vamos fazendo ajustes seriados a cada 7 dias até atingir a dose de meia unidade por quilo, e aí eu procedo a curva glicêmica para ver o que está acontecendo com esse paciente. Se o meu paciente já estiver com uma dose maior do que meia unidade por quilo 2 vezes ao dia, eu já devo proceder à avaliação da curva glicêmica. E se ele não tiver sintoma, da mesma forma, eu vou para a curva glicêmica. Com a curva glicêmica, como é que eu vou interpretar isso? Se no nadir, ou seja, no pico de ação da insulina, a glicemia estiver maior que 150, no nadir o ideal é que seja entre 80 a 150. Se estiver maior que 150, o que eu vou fazer? De novo, vamos para as avaliações clínicas, para as manifestações clínicas. Se o paciente tem manifestação clínica, a gente deve proceder ao ajuste da dose da insulina. Então, o paciente tem manifestação clínica e no nadir a glicemia está elevada, maior que 150. Então, eu procedo ao ajuste, e aqui eu já falo de 10% até 25% na dose da insulina, e vou pedindo para ele voltar para a avaliação clínica a cada 7 a 14 dias, me trazendo uma curva domiciliar. Agora, se o paciente não tem manifestação clínica aqui, o retângulo em verde, se ele não tem manifestação clínica, o que eu faço? Eu tenho uma glicemia alta com paciente sem sintoma. Então, eu tenho outras ferramentas que eu devo utilizar para tomada de decisão. Então, se o paciente não tem sintoma e a curva, o nadir está maior que 150, pode ser uma hiperglicemia de estresse. Então, eu posso pedir para o meu cliente voltar em um mês com uma nova curva. Se persistir na curva uma glicemia de nadir maior que 150, mesmo na curva domiciliar, eu posso utilizar outras ferramentas para monitorar o meu paciente, para saber o que está acontecendo, por que essa glicemia está alta. Com relação ainda a esse paciente com glicemia alta e sem sintoma, uma ferramenta bastante simples, mas muito interessante, é monitorar o peso.
Se o meu paciente ele está mantendo o peso, então significa que ele não está com a glicemia, não parece estar com a glicemia descontrolada, porque ele não está perdendo peso. Cães diabéticos mal controlados perdem peso. Então eu peço para o meu paciente voltar em 1 a 3 meses com uma nova curva. Agora, se ele vier aparentemente sem manifestação clínica, o doutor não está relatando poliúria, polipsia, polifagia, mas está com o nadir maior que 150 e perdeu peso, então ele tem mais um indicador que ele está descontrolado mesmo. Então aí a gente deve proceder o aumento na dose da insulina. Ainda nesse paciente, vamos lá, aquele paciente que eu fiz a curva glicêmica e o nadir está entre 80 a 150, essa coluna mais à sua direita, né? Então o paciente está com um nadir de 80 a 150, da mesma forma. Tem manifestação clínica, eu procedo de uma forma. Não tem manifestação clínica, eu vou agir de outra forma. Se não tem manifestação clínica, a glicemia está dentro do esperado, que é 80 a 150, o que eu vou fazer? Eu mantenho a dose da insulina. E se no nadir o meu paciente estiver com uma glicemia menor que 80, então a gente vai para o algoritmo das hipoglicemias. Então, menor que 80 no pico de ação da insulina no nadir é compatível com hipoglicemia. Se o meu paciente tem manifestação clínica de hipoglicemia, o que eu vou fazer? Eu devo, então, um paciente que tem tremor, fraqueza, incoordenação, até mesmo convulsão, eu descontinuo a insulina por 12 horas. Então, sempre que eu tiver um episódio de hipoglicemia sintomática, eu descontinuo a insulina por 12 horas e só reinicio a insulina quando a glicemia for maior que 250. E quanto que eu vou dar de insulina para esse paciente? Eu vou fazer uma reiniciar a insulina, porém com uma dose menor, menos 10 a 50%. Quanto menos? 10 a 50%. Um paciente com uma hipoglicemia muito importante chegou a uma convulsão, por exemplo, eu vou fazer uma redução de 50%. Um paciente que teve um sintoma só de uma incoordenação discreta, eu posso reduzir só 10%. Vai depender da intensidade da manifestação clínica. E o meu paciente que eu identifiquei hipoglicemia quando eu fui fazer a curva, da mesma forma, esse paciente deve ter uma redução na dose da insulina, nesse caso eu reduziria só 10%. Independentemente se ele tinha sintoma ou não, eu vou reduzir a dose da insulina e repetir a curva glicêmica em 24 horas. Se a hipoglicemia persistir, eu faço uma nova redução da dose da insulina. Se a hipoglicemia desaparecer, eu peço para o meu cliente manter aquela dose que eu prescrevi com ajuste de menos 10% a menos 50% e fazer uma nova curva depois de 7 a 14 dias para me certificar que de fato o ajuste foi adequado. E aquele paciente que vinha controlado e de repente ele perdeu o controle, ele estava super bem, ele vinha sem sintoma, as curvas estavam ótimas e de repente ele volta para o seu consultório com poliúria e polidipsia muito importante, perdendo peso, o tutor insatisfeito com o tratamento. O que a gente vai checar? Qual que é os nossos passos nessa ordem? Primeira coisa, gente, a gente vai checar com relação ao manejo da insulina, se ele está usando a seringa certa, se ele está guardando refrigerado, não congelou a insulina, se ele está agitando a insulina, se for a caninsulina, se ele está rolando ela delicadamente, se for a NPH, se ele está aplicando no local certo, se ele, na verdade, não está usando uma insulina que já está com o prazo de validade vencida, ou que ele já abriu há muito tempo. Então, a gente vai checar, a primeira coisa é manejo. Se o manejo não tiver nenhum problema, né? Se o manejo tiver com problema, então se ele errou em alguma coisa, né? O manejo está correto? Não, não está. Então corrija os problemas e faça uma nova curva depois de 1 semana aproximadamente. E se o paciente está fazendo tudo certinho, né? Então ele não errou no manejo, ele está fazendo tudo certinho, aplicando, estocando, o que a gente vai ver? A próxima pergunta que a gente deve fazer é se ele não está usando nenhum tipo de medicamento que pode provocar resistência à ação da insulina, né? Então, se ele não está utilizando, a gente vai pesquisar novas doenças que podem estar complicando. E se ele estiver usando corticoide, a gente tem que avaliar a possibilidade de suspender essa medicação, por exemplo, o corticoide que está causando resistência. O corticoide é um grande causador de resistência, independente da forma de administração. Então pode ser um medicamento de uso oral, pode ser tópico, colírio, pomada, solução ontológica. Um corticoide causa resistência insulínica e leva ao descontrole. Então se eu puder tirar o corticoide que eu estou utilizando, eu vou retirar, não faço nenhum ajuste na dose da insulina e recheco esse paciente depois de umas 2 semanas.
Se o paciente, por exemplo, estiver usando ciclosporina, é outra medicação que causa resistência insulínica. A gente tem que se certificar se ele pode, se a gente tem uma outra opção de tratamento. Se eu posso suspender a ciclosporina e prescrever uma outra medicação. Tá? Então, as condutas com relação ao paciente que levou um descontrole e está fazendo uso de medicamento que causa resistência, ou seja, medicamento que inibe a ação da insulina, a nossa conduta é investigar se é possível ou não suspender esse tratamento. E a nossa conduta vai depender disso, se eu posso ou não suspender esse medicamento que está causando resistência. Outro fator muito importante de resistência é o diestro. Então, todas as cadelas diabéticas devem ser castradas, porque no diestro a gente tem aumento da progesterona, a progesterona inibe a ação da insulina, então esses pacientes precisam ser castrados. Tumor de mama causa resistência insulínica também, né? Então, aqui, só destacando para vocês a continuação desse algoritmo. Então, se o paciente está fazendo uso de corticoide e eu posso suspender, ok, eu suspendo e reavalio depois de 2 semanas. Se eu não sei se pode ou não suspender, porque for um outro colega que prescreveu, a gente vai consultar esse especialista para saber se pode ou não suspender. Então, o paciente que está usando ciclosporina por conta de um quadro dermatológico alérgico. Então, a gente vai conversar com o dermatologista para ver se ele pode, então, substituir essa medicação. E se eu não puder substituir, então, é um paciente, por exemplo, que está com uma anemia hemolítica e está usando corticoide, então eu não posso suspender. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que não posso suspender, que aquela medicação está causando resistência à insulina, então eu vou aumentar a dose da insulina e rechecar esse paciente depois de 7 a 14 dias. Vamos supor que eu chequei, ele está fazendo o manejo certinho da insulina, não está usando nenhum medicamento que causa resistência à ação da insulina. Então, qual que é o meu próximo passo? Checar se existe outra doença associada que esteja causando resistência à ação da insulina. Como é que eu investigo? De 2 formas. Pela avaliação física do meu paciente, então o paciente pode ter, por exemplo, uma doença periodontal importante, muito tártaro com gengivite, vai causar resistência. Se for uma fêmea que não é castrada, se for um paciente que está obeso, a obesidade causa resistência à ação da insulina, não deixa a insulina agir. Se o meu paciente tem manifestação clínica de quem tem hiperadreno, aumento de volume abdominal, rarefação pilosa simétrica bilateral, então eu vou investigar hiperadrenocorticismo. Então, no exame físico, eu já tenho dicas importantes de coisas que podem estar cometendo o meu paciente causando resistência ação da insulina. Se no meu exame físico eu não vou encontrar nada, eu devo fazer também um check-up no meu paciente. O que eu vou fazer? Hemograma, perfil bioquímico, exame de urina com cultura, mensuração da pressão, no caso dos gatos vou dosar o T4, dosar triglicérides nos meus pacientes também, principalmente nas raças predispostas, por exemplo, Schnauzer, que tem a hipertrigliceridemia idiopática do Schnauzer, pastor de Shetland, que tem a hipercolesterolemia. Então, checa o manejo. Pergunto sobre o uso de medicamentos que causam resistência. Não tem nada disso, então aí eu vou proceder para avaliação e pesquisa de outras doenças que possam estar causando a resistência. Então, em resumo, para finalizar, para um bom controle glicêmico, o que a gente precisa? Da insulinoterapia adequada, com todo o manejo, tipo de insulina, dose, seringa, local de aplicação. Orientação para o nosso cliente, é o remedinho no ouvido do tutor, para ele entender passo a passo de cada processo. Então, o veterinário precisa fazer as orientações, treinar com o cliente a aplicação, treinar a homogeneização, treinar com o cliente como é que faz para mensurar a glicemia. E isso tudo, então, vai levar à satisfação do tutor. Então, paciente que não tem manifestação clínica, poliúria e polipsia, que é muito desagradável, paciente que está mantendo peso, que o estado geral está bem, vai gerar uma satisfação do tutor e maior adesão ao tratamento, e com isso nós vamos ter sucesso no tratamento do nosso paciente. Um paciente que está bem controlado, que está tudo bonitinho, a gente pede para ele voltar a cada 6 meses para o nosso consultório, de 3 a 6, e a gente pede que o cliente continuamente façam curvas, por exemplo, esse paciente que vem a cada 6 meses, faça uma curva a cada 30 dias, a cada 20 dias e traga o combo para a gente, e que ele volte, a orientação é que ele volte para o nosso consultório antes da data prevista, se o paciente voltar a ter as manifestações clínicas do diabetes, poliúria, polipsia, polifagia e emagrecimento. Espero ter ajudado vocês, agradeço a quem continuou comigo aqui até o final dessa apresentação e estou disponível para possíveis dúvidas. Um abraço, tchau, tchau. Muito obrigado, professora Alessandra. Agora nós vamos passar a palavra para o gerente técnico Linha Pet da MSD Saúde Animal, Márcio Barbosa, que ministrará agora a sua apresentação. Prezados, prezadas colegas,
Boa noite para vocês. Meu nome é Márcio Barbosa, sou atual gerente técnico PET da MSD Saúde Animal e gostaria de desejar-lhes primeiramente um feliz 2019, agradecer a oportunidade de estar aqui novamente e ao longo do ano teremos alguns encontros onde eu espero poder levar para vocês um pouquinho mais de conhecimento sobre os nossos produtos, sobre os nossos serviços, com a finalidade de facilitar a prática clínica diária de vocês, tá? Vocês acabaram de assistir a palestra da doutora Alessandra Vargas sobre diabetes mellitus, um tema que particularmente eu tenho uma afeição por esse tema. Eu, durante a faculdade, trabalhei bastante com cães diabéticos. A doutora Alessandra Vargas foi uma das minhas mentoras, juntamente com a doutora Denise Simões, o doutor Ricardo Duarte, e acabei trabalhando bastante com diabetes. Hoje, trabalho numa empresa que possui a única insulina veterinária do mercado, que é o Caninsulin. O Caninsulin é uma insulina que já está no mercado mundial há mais de 15 anos, com eficácia e segurança comprovadas. E o que nós vamos fazer daqui para frente é conversar um pouquinho melhor sobre ele, que já foi citado na palestra da doutora Alessandra Vargas, e eu vou entrar em alguns detalhes mais sobre o produto. O que é o Caninsulin? O Caninsulin é uma insulina de origem suína. Isso é importante nós sabermos porque a insulina de origem suína ela é igualzinha à insulina do cão. Se nós formos ver os guidelines internacionais que tratam de diabetes, a primeira escolha de tratamento para o diabetes canino é o Caninsulin, justamente por causa da origem da insulina, por ser suína e ser igualzinha à insulina do cão. O Caninsulin, particularmente, ele é composto por duas frações, que é uma fração amorfa, correspondendo a 30% do produto, e uma fração cristalina, correspondendo a 70% do produto. Vocês devem estar se perguntando qual que é a importância que isso tem. Vamos analisar esse gráfico aqui de forma bem simples. A fração amorfa do produto, ela é responsável por um pico inicial da insulina, por um controle inicial da glicemia, tá? A fração cristalina do produto, ela vai ser responsável por uma ação mais duradoura da insulina. A nossa intenção é que nós mantenhamos o nível de glicemia do animal dentro de um patamar aceitável, controlável, o maior tempo possível. Por isso que o Caninsulin tem essas duas frações, uma fração amorfa que vai fazer um controle mais rápido da glicemia e uma fração cristalina que vai tender a manter este controle dentro de um patamar aceitável por mais tempo. Além disso, é importante que saibamos que ele é uma insulina na concentração de 40 UI por ml, diferente das insulinas humanas, que são 100 UI por ml. E, além disso, é uma insulina de ação intermediária, é uma insulina lenta, ou seja, é uma insulina que deve ser utilizada para tratamento a longo prazo dos animais com diabetes mellitus. Considerando um pouco o uso do Caninsulin em cães, o que nós temos? Acompanhem comigo este gráfico, que nós falamos um pouquinho sobre ele no slide anterior, agora nós vamos especificar um pouco mais em relação à fração amorfa e à fração cristalina. Essas duas linhas horizontais, elas representam o que nós vamos considerar de patamares onde o nível glicêmico está bem controlado nesse animal diabético. Essa linha laranja aqui é a insulina que eu vou administrar ao cão, o Caninsulin. Observem, quando eu administro o Caninsulin ao cachorro, ao cão, a fração amorfa ela vai proporcionar um pico rápido de insulina, fazendo com que a concentração de glicose caia mais rapidamente, tá? Depois eu vou ter um segundo pico menor, que é proporcionado pela fração cristalina do produto, fazendo com que essa concentração de glicose se mantenha por um tempo maior dentro dos limites que eu considero adequado
para controle glicêmico desse animal. Só que tem um detalhe, essa farmacocinética do caninsulin, ela é individual de animal para animal. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse pico da fração cristalina, muitas vezes, e digo para vocês na maioria das vezes, ela tende a acontecer de forma um pouco mais precoce, tá? No que isso implica basicamente? Isso vai implicar na forma, na posologia como nós vamos usar o caninsulin para cães. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, a maioria dos cães diabéticos vão requerer tratamento com caninsulin 2 vezes ao dia para um melhor controle glicêmico, para que mantenhamos essa faixa da glicemia dentro de níveis adequados, tá? Outros cães, aí de novo, é individual de cachorro para cachorro, pode ser que consiga manter um bom controle glicêmico, fazendo com que esse pico da fração cristalina aconteça um pouco mais tardiamente e mantenha esse nível de glicose dentro dos níveis adequados por mais tempo. Isso a gente consegue com 1 vez ao dia. Se vocês me perguntarem a proporção, eu diria para vocês que 2 em cada 3 cães vão precisar tomar o caninsulin 2 vezes ao dia, tá? Como é que eu começo a administração do caninsulin para os cães? A dose inicial é de meia unidade internacional por quilo, seja 1 vez ao dia ou 2 vezes ao dia. E vou ajustando essa dose para mais ou para menos de acordo com as avaliações subsequentes da glicemia, seja em horários pré-determinados ou seja de acordo com a curva glicêmica, aí vai da avaliação de vocês. Em relação à alimentação, a doutora Alessandra Vargas comentou muito bem, quando a gente pensa em tratamento de diabetes, eu tenho que considerar a dieta como um ponto fundamental do controle dessa glicemia, de manter esse animal num bom controle glicêmico, tanto a dieta que eu vou administrar, bem como o momento que eu vou administrar essa dieta. Qual que é a nossa sugestão? Se eu for administrar o caninsulin 1 vez ao dia, nós recomendamos que a dieta seja dada 1/3 junto com a dose matutina do produto e depois 2/3 da ração 6 a 8 horas depois dessa aplicação, onde a gente tende a pegar o pico maior dessa insulina, né? Não deixando com que esse animal faça um pico grande de glicemia e haja um descontrole. Se eu for administrar o caninsulin 2 vezes ao dia, o ideal é que eu divida a quantidade diária que esse animal tenha que comer em 2 frações. Metade com a primeira dose de insulina e a outra metade com a segunda dose de insulina. Vamos considerar agora a possibilidade de vocês estarem tratando o animal e resolverem mudar para o caninsulin. Como é que vocês fariam isso? Primeiramente, eu vou agradecer se vocês fizerem isso. Vamos lá. Primeira situação. Se esse animal estiver utilizando a insulina 2 vezes ao dia e vocês quiserem passar para o tratamento do caninsulin 1 vez ao dia, qual que é a nossa sugestão? Deixem de aplicar a dose noturna e apliquem a mesma dose que vocês estavam utilizando da outra insulina pela manhã e avaliem esse animal. Mas, Márcio, eu preciso realmente deixar de aplicar a dose noturna? Não, isso é só uma sugestão. Como vocês vão estar mudando de insulina e a gente não sabe qual que vai ser o comportamento farmacocinético desta nova insulina no animal, seria mais no sentido de prevenir talvez um possível quadro de hipoglicemia. Confesso a vocês que isso que dificilmente vai acontecer, mas seria apenas uma precaução. Se o animal já estiver utilizando a insulina 2 vezes ao dia e vocês querem utilizar o caninsulin também 2 vezes ao dia, a recomendação é semelhante. O que a gente pede novamente é que na dose da manhã se reduza 25%. Porque, de novo,
como precaução para evitar um quadro hipoglicêmico, que nós sabemos que oferece mais risco ao animal do que uma glicemia um pouco mais alta, onde depois a gente possa controlar. Isso, de novo, é uma regra? Não é uma regra. Vocês podem manter a mesma dose que vinha sendo feita da insulina anterior e, de novo, monitora a resposta desse animal, agora aplicando o caninsulin a cada 12 horas. Se esse animal estiver já mal controlado e for uma opção mudar por uma outra insulina devido a esse mau controle, a gente sugere que seja feito o protocolo inicial de tratamento com caninsulin, ou seja, comecem com a dose inicial de meia unidade por quilo, aí uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, conforme vocês preferirem e quererem experimentar, e avaliem a resposta desse animal ao tratamento. A gente sabe, eu já fui clínico e já tratei bastante animal diabético, a gente sabe quão difícil muitas vezes é estabelecer uma dose onde esse animal fique bem compensado, tá? Então aqui é só uma sugestão caso vocês decidam fazer isso, mas o interessante, caso fale assim, Márcio, eu não vou mexer, não tenho interesse, o animal está bem controlado, eu não vou mexer. Qual que é a minha sugestão? Administrem o caninsulin, experimentem tratar um animal diabético com caninsulin num caso novo que vocês pegarem, que não está sendo ainda tratado por nenhuma outra insulina, ou num caso que vocês já estão administrando a insulina e realmente não está tendo um bom controle glicêmico, que vocês vão decidir mudar por uma outra insulina para ver se esse animal controla melhor, tá? Entendo a situação de vocês, então aqui fica apenas a sugestão para que vocês tenham opções. E quando se trata de gatos? O caninsulin ele pode ser utilizado para gatos também, ele tem indicação para gatos também. Só que aqui nós temos que observar algumas coisas. Primeiro, o caninsulin a gente já sabe que é uma insulina de origem suína. A insulina de origem suína ela é diferente da insulina felina. Isso tem algumas implicações, principalmente em relação à farmacocinética. Se vocês observarem comigo este gráfico, vocês verão que o caninsulin, a insulina de origem suína no gato, ela faz um pico, mas ela tem uma duração pequena. Ou seja, ela vai proporcionar um controle inicial dos níveis glicêmicos, só que esse controle ele não se perpetua por muito tempo e nós vamos ter uma elevação subsequente dessa glicemia. O que eu quero dizer com isso? Se eu estiver considerando o tratamento de um gato com caninsulin, eu não tenho opção. Eu preciso começar o tratamento já 2 vezes ao dia para tentar manter o máximo possível essa glicemia dentro dos níveis que eu considerar adequado para o animal. No gato, nós não temos a opção de tentar 1 vez ao dia. Se formos tratar um gato com caninsulin, comece com 2 vezes ao dia, a cada 12 horas. E como é que eu faço isso em se tratando de gatos? Em gatos, eu vou levar em consideração o nível glicêmico desse gato. Ou seja, se a glicemia estiver abaixo de 360 mg por decilitro, eu vou optar por 1 unidade internacional 2 vezes ao dia. Importantíssimo, por gato, não é por peso. Se a glicemia estiver superior a 360 mg por decilitro, eu começo com 2 unidades internacionais a cada 12 horas e, novamente, o mais importante é por gato, não é por quilo. O que a gente sugere? Inicialmente, não ultrapassem 2 unidades internacionais por gato. Se vocês precisarem fazer reajustes de acordo com a avaliação glicêmica, ajustar sempre de 1 em 1 unidade e esperar. Isso aqui é importante, uma coisa que eu não comentei no cão. Esperem sempre, no mínimo 1 semana, para poder fazer novas correções da dose de insulina, porque ela precisa de um tempo de adaptação no organismo do animal, seja cão ou seja gato. Como é que fica em relação à alimentação dos gatos? Igual nós comentamos para o cão. O gato ele tem hábitos diferentes do cão em relação à alimentação. O caninsulin vai ser dado obrigatoriamente 2 vezes ao dia.
A gente sabe que tem gatos que eles conseguem ter, digamos assim, horários para se alimentar, que nem os cachorros. Então, se esse gato tem horários para se alimentar, a gente sugere igualmente, nós falamos para os cães, que seja administrado metade da ração diária com a primeira dose de insulina e a segunda metade da ração diária com a segunda dose de insulina. Porém, tem gatos que não se alimentam dessa forma. Então, o que a gente recomenda? Deixe a alimentação à vontade. O mais importante de tudo, manter a rotina regular do animal. Isso é o mais importante. Isso é fundamental quando a gente fala em termos de alimentação, principalmente de gatos. E no caso de gatos, como é que eu faria se eu decidisse mudar o que eu já estou fazendo para o caninsulim? O gato, aqui, independentemente dele estar bem controlado ou dele estar mal controlado, a nossa sugestão é única. Ou seja, deixa de aplicar a dose noturna, de novo é só uma sugestão, aplica-se o caninsulim pela manhã, em que dose? Aí vai depender da glicemia do animal, normalmente a gente recomenda 1 ou 2 unidades por gato, sempre a cada 12 horas como comentado, e vocês vão avaliar se esse animal vai ter uma boa resposta ou não, para poder ver se precisa fazer ajustes posteriores. Em relação à administração e conservação do produto, não vai diferir muito do que a doutora Alessandra falou em relação às insulinas. Administração subcutânea, aqui é importante. Nós indicamos que o caninsulim seja agitado vigorosamente antes da administração. Normalmente a gente tem o hábito de ficar rolando o frasquinho na mão para lá e para cá. Não. Peguem o caninsulim e chacoalhem o caninsulim. Literalmente agitem vigorosamente, só tomem cuidado na hora de puxar a dose para não vir ar, bolhas de ar, porque a gente sabe que pode interferir na dose, mas não tenham receio de agitá-lo vigorosamente. Essa é a indicação. Alternar os locais de aplicação, como a doutora Alessandra já comentou, conservar refrigerado. Importante, o caninsulim ele deve ser descartado depois de 42 dias de uso. Aqui já faço um paralelo com a insulina humana, que deve ser descartada depois de 28 dias de uso. O caninsulim ele dura até 42 dias. Em relação à seringa, nós comentamos que o caninsulim é uma insulina cuja concentração é de 40 unidades internacionais por ml. Então aqui nós temos que tomar muito cuidado. O caninsulim tem uma seringa própria para ele, que é a seringa U40, que ela está literalmente adequada à concentração do produto. Né? A insulina humana ela é de 100 unidades internacionais por ml e a maioria das seringas humanas é o 100. Então, se nós estivermos utilizando o caninsulim com uma seringa humana, nós podemos errar na dose. Isso é uma das causas mais frequentes das pessoas relatarem falha no tratamento com caninsulim. Usar o caninsulim com seringa humana e considerar a mesma dose. Se vocês fizerem a conta, vocês vão estar dando uma subdose nesse animal. Aí dá a impressão de que o produto não responde, que o animal não responde ao produto e não é isso que acontece, tá? De qualquer forma, eu vou passar uma regrinha prática para vocês, caso vocês optem em usar o caninsulim com a seringa humana. Qual que é essa regrinha? Vocês devem pegar a dose do caninsulim, que foi estipulada para usar o caninsulim, e multiplicar por 2,5, devido à diferença de concentração do produto. Como é que isso funciona na prática? Por exemplo, se vocês chegaram numa dose a ser administrada para o cão de 10 unidades internacionais, vocês vão puxar 10 unidades internacionais na seringa do caninsulim. Caso vocês optem por usar a seringa humana, vocês vão puxar 25 unidades internacionais na seringa humana, porque o importante aí vai ser administrar o mesmo volume, o qual vai conter a dose adequada para aquele animal. Então a regra prática é multiplique a dose por 2,5 e vai ser a nova dose que vai ser puxada na seringa humana. Mas dica do fundo do coração, para vocês não se complicarem e não confundirem a cabeça do proprietário. Vai usar o caninsulim? Utilizem a seringa do caninsulim. É uma preocupação a menos que
que vocês vão ter em relação a falhas no tratamento com a insulina. Bom, falando do Caninsulin, resumindo um pouco tudo que nós falamos. O Caninsulin é a única insulina veterinária do mercado. O que isso tem de benefício? Vai proporcionar, como são vocês que podem comprar o Caninsulin e podem vender o Caninsulin, isso proporciona muitas vezes o maior retorno do cliente à clínica. A gente sabe que o animal diabético ele precisa ser acompanhado mais de perto e tem proprietários que normalmente somem. Se eles utilizarem o Caninsulin como a insulina, os frascos são de 2,5 ml, o proprietário vai precisar retornar mais frequentemente à clínica de vocês para comprar o produto e vocês vão ter um acompanhamento muito melhor desse caso. A concentração de 40 unidades internacionais por ml, isso facilita a dosificação, principalmente se nós considerarmos animais pequenos, onde nós temos que dar pequenas doses. Então o Caninsulin, nessa apresentação de 2,5 ml, facilita demais a dosificação para esses animais. Outra coisa, nós já vimos, é uma insulina de origem 100% suína, igualzinho à insulina do cão. Primeira escolha de tratamento para o diabetes do cão. Vai proporcionar melhor resposta e maior segurança. Os frascos de 2,5 ml, menor risco de contaminação e perda. E tem uma novidade para vocês. Nós vamos estar lançando esse ano, se Deus quiser, o frasco de 10 ml, facilitando muito o tratamento de animais de médio e grande porte num excelente custo-benefício. E as duas frações do produto, que eu já comentei no início, a fração amorfa e a fração cristalina, onde a gente pretende um início imediato do controle glicêmico com a fração amorfa e que esse controle glicêmico se estenda o maior tempo possível para que a glicemia fique dentro daqueles perfis que a gente considera normal para o animal. Aqui só para lembrá-los, o Caninsulin ele possui um site próprio, www.caninsulin.com.br, onde vocês podem encontrar inúmeras informações, inclusive suporte técnico. E gostaria mais uma vez de agradecê-los pela atenção, desejar-lhes novamente um feliz 2019 e nos vemos em outros encontros. Muito obrigado, bom descanso a todos. Muito obrigado, Márcio. Agora chegou o momento de conhecermos o sorteado ou sorteada que levará para casa um manual Merck de veterinária. Lembrando que só participa do sorteio quem se cadastrou e quem acompanhou ao vivo a nossa transmissão aqui com a gente. O sorteado ou sorteada vai aparecer agora na tela para você. Bom, nós finalizamos por aqui. Eu espero que o nosso conteúdo de hoje tenha sido de muita relevância para a rotina dos nossos colegas médicos veterinários por todo o Brasil. Eu agradeço em nome do VetSmart, da MSD Saúde Animal e, é claro, de toda a nossa equipe. Bom, até quinta-feira, hein? Na segunda transmissão do Fórum Online VetSmart de Endocrinologia, com o tema Triagem Clínica e Laboratorial do Endocrinopata. Por onde começar? Será ministrada pela professora Viviane de Marco. Relembrando que se você assistir às 4 palestras do nosso fórum, você também participará do sorteio especial de um estetoscópio Littmann e um ingresso para o Pet South America 2019. Boa noite, até semana que vem, não perca, hein?